Boa noite, galerinha da EJB. Sou Cristina Lopes, professora de Ciência da Natureza de vocês. Alguns alunos ainda não participaram das minhas aulas, mas já fizeram as atividades que foram enviadas para vocês, no grupo. Trouxe aqui algumas questões para a gente tirar algumas dúvidas, Foram muitas as questões que vocês fizeram em casa, mas como o tempo que a gente tem aqui é pouco, então eu escolhi as principais, que ressalta melhor os conteúdos trabalhados por nós na sala. Estou aqui, a partir desse momento, esperando a participação de vocês, seja no privado, seja no grupo, para a gente tirar um pouquinho das dúvidas que a gente venha a ter sobre esse conteúdo. Certo? Então, vamos lá, tentar resolver algumas questões, das atividades que foi repassada para vocês. Espero, que vocês participem, estou aqui à disposição. Na primeira questão, ele vai nos levar a trabalhar um pouquinho sobre as mudanças do estado físico que a matéria pode sofrer, certo? Vou enviar para vocês também no grupo, os slides com o conteúdo trabalhado por nós na sala. Então, na primeira questão diz: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Ou seja, eu tenho a água na forma líquida e ela, a partir dessa temperatura, desse calor que foi absorvido pelo sol, então as moléculas que estavam na forma líquida, elas vão para a atmosfera na forma gasosa. Então a questão pedia para que você dissesse como é o nome dessa mudança de estado físico. Transformação mencionada no texto é nós vimos várias mudanças. Nós vimos fusão, solidificação, sublimação, liquefação, evaporação e ebulição, que é o caso da vaporização. Então, nessa questão, ela está perguntando para a gente qual é o nome da mudança de estado físico sofrida nessa situação. Então, a transformação mencionada no texto é você teria que ter colocado como resposta a evaporação. Então, a água que estava na forma líquida evaporou. Então, a questão de número 1, você marcaria a evaporação, Colocaria como resposta a evaporação. A outra questão escolhida, pessoal, que também vai falar sobre os estados físicos da matéria, é a questão de número 4. Então, a gente pegou, essa questão para corrigir também. Vamos lá. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. E o ponto de ebulição do ferro, 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, tem as temperaturas fornecidas. Você já tem um ponto de fusão e ponto de ebulição, do ferro. Então, basta você classificar, qual é o estado físico dessa matéria nessas temperaturas. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos, pessoal, aqui no ar, nós temos 25 graus Celsius. Olhando para cá, para o ponto de fusão e ebulição, dessa substância ferro. Nós temos ferro aqui. Então, o ponto de fusão dele, 1530 e ponto de ebulição 2450. Pega a temperatura de 25 graus Celsius. Como eu já disse, expliquei para vocês, todos os valores de temperatura menores do que 1530, a matéria vai estar na forma sólida. Os valores entre 1530 e 2450, o ferro estará líquido. E os valores superiores a 2450 vai estar na forma gasosa. Então, vamos aqui, 25 está antes, no meio está após, Então, 25 é menor do que 1530, então, a essa temperatura, o ferro vai estar sólido. Assim como 130, 130 também é menor de 1530, então, sólido também. 1459, vai estar antes, no meio, após. Está antes também, então vai ser sólido. 2.235 graus Celsius. Esse valor vai estar entre o ponto de fusão e ebulição aqui. Então, ela vai estar, essa matéria, no caso o ferro, vai estar líquido. 2.235, vai estar líquido. 3.002. 3.002, pessoal, é maior do que 2.450.
C é maior, o ferro a esta temperatura vai estar na sua forma gasosa. Então, né, espero que vocês tenham feito direitinho. Se não, você vai corrigir aí, pega o caderninho, faça as anotações. A outra questão que eu escolhi, pessoal, vai falar sobre as transformações químicas ou físicas, é a questão de número 11. Quando é que eu tenho a transformação química e quando é que eu tenho a transformação física? As transformações ou fenômenos químicos são aqueles em que a natureza da matéria é alterada. A natureza da matéria se alterou, nós temos a transformação ou fenômeno químico. A natureza da matéria não se altera, eu tenho a transformação ou fenômeno físico. Então, vamos observar aqui. A obtenção de vinho através da fermentação da uva. Então, a uva, uma vez fermentada, obtém-se o vinho como produto. Então, a uva foi transformada em vinho. Então, eu tenho aqui uva, mudou-se, né? A natureza da matéria se alterou, transformou-se em vinho. Então, essa transformação aqui é a transformação química. Queima da madeira, pessoal. Vale lembrar que toda combustão, né, ou queima, trata-se de uma transformação química. A gente já viu isso aí também na sala. Decantação de uma amostra de água turva. Então, aqui não aconteceu nenhuma transformação da matéria. Isso aqui é um método, né, de separar misturas. Então, isso aqui é uma transformação física. A ebulição da água, né? A água está na forma líquida e vira gás. Também físico. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Nós temos aqui o cobre, é o produto, a matéria, que estava em barra e foi fabricando fios. A natureza não se alterou, né? Continua sendo cobre, né? Aconteceu só uma divisão, né, da matéria, chamada de divisibilidade, que estava na barra, agora virou fio. Então, esse aqui também é físico. Então, vamos lá. A, químico. B, químico. C, físico. D, físico. E E também, físico. Então, as respostas, né, para essa pergunta, vocês teriam que ter colocado nessa ordem. Química, química, física, física, física. Essa questão a gente respondeu com vocês. A outra questão, né, que a gente trouxe para vocês, vai as mudanças de estados físicos de novo, né, para ver. Agora que a gente vai dar aqueles nomezinhos também, né? Então, vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, nesse caso, pessoal, a gente coloca, né, o naftaleno, conhecido popularmente como naftalina, a gente coloca nos armários, né, das roupas da pessoa para espantar as traças, né? Então, quando a gente coloca aquelas bolinhas, né, na forma sólida, com o tempo a gente vai observando que elas estão diminuindo o tamanho. E elas não se tornaram líquido. O que era sólido foi direto para a sua forma gasosa. Então, se isso aconteceu, né, a mudança de estado físico do sólido direto para o gás, nós chamamos de sublimação. Certo? Aí aqui uma vasilha com água deixada no freezer. A água estava na forma líquida, deixou lá no freezer, ela se solidificou. Então é chamado solidificação. Então nós temos sublimação na 1, solidificação na 2. Uma vasilha com água deixada no fogo, né? A vaporização, né? Vaporização rápida chamada ebulição. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, né? Então aconteceu o que, pessoal? A fusão. Então nós temos, né, nessas 4 observações aqui, as mudanças, né, de estado físico receberam quais nomes? Aí vocês tinham, né, a sequência de marcar: sublimação, solidificação, ebulição e fusão, né? Sublimação, solidificação, fusão e evaporação. Fusão, sublimação, evaporação e solidificação. E na D, evaporação, solidificação, fusão e sublimação. Nós vimos lá, ó. A 1, eu disse para vocês que era sublimação. A 2, solidificação. A 3, ebulição. E a 4, fusão. Então, como resposta, né, vocês teriam que ter colocado sublimação, solidificação, ebulição e fusão. Então, essas foram as questões escolhidas para a gente trabalhar hoje na nossa aula, né, online. O conteúdo por nós trabalhado foi esse, né? Nós tivemos 2 semanas de aula, né, antes de paralisação total. Espero que a gente volte logo. Estou aqui esperando para tirar as dúvidas que vocês venham a ter em relação
o nosso conteúdo, né? Quem já fez as atividades que mandou para mim, já estou com elas aqui agendadas. Quando a gente voltar, a gente dá o retorno da nota, certo? E quem ainda não terminou por alguma razão, né, tente, né, fazer essas questões que elas são importantes, né, nessa época que a gente está em casa, mas sem férias. A gente não está de férias, a gente está trabalhando. Então, espero, né, que vocês tenham tirado um pouquinho das dúvidas. Estou aqui esperando. Vamos lá. Agora, correr para conversar com a Cris no grupo ou no PV. Boa noite. Saudades.